Estamos ao vivo. Boa noite a todos que nos acompanham e aos meus convidados que estão aqui com a gente nessa noite. Eu sou Luciana Cobucci e hoje a gente vai bater um super papo sobre investimentos na Funpresp e sobre todos os assuntos que são correlatos, governança, gestão, enfim. Vai ser um bate-papo bem legal e eu tenho apenas 2 recadinhos. O primeiro é, pessoal, mande a sua pergunta aqui no chat do YouTube, tá bom? A gente vai fazer o máximo para responder todas as perguntas. Se a gente não conseguir passar o seu questionamento para os nossos convidados, sua dúvida vai ser respondida no chat mesmo, tá? Então, não se desespere, sua pergunta será respondida. E um segundo aviso que é muito importante para a gente, ao final da live, a gente sempre disponibiliza um questionário, um link para um questionário, onde você avalia a live que você acabou de assistir, dá a sua nota e pode dar sugestões de outros temas, enfim, do que você quer que a gente aborde, né, nas próximas lives. E é muito importante para a gente ouvir o que vocês têm a dizer, tá? Então, dê sua nota, dê sua opinião, sua sugestão. É só assim que a gente consegue melhorar e trabalhar cada dia mais por vocês, participantes. Recados dados, vamos ao que interessa. Eu vou apresentar os nossos convidados hoje e 2 são novatos, viu, pessoal? Eu já avisei que vocês costumam se comportar, que todo mundo é muito educado, mas tem um problema: o debate é de altíssimo nível, as perguntas são muito interessantes e o debate é sempre muito interessante, muito rico. E hoje é dia de debut dos nossos convidados. Então, o primeiro é o Gilberto Stanzioni, que é o diretor de investimentos da Fundação, e vocês estão já assim carecas de conhecer o Gilberto, porque ele está sempre aqui com a gente. Ele faz mais live do que eu. Eu apresento assim uns 90% das lives aqui da Fundação, mas ele está em muito mais. Então, Gilberto, obrigada, boa noite mais uma vez aqui com a gente. Sempre muito bom ter a sua disponibilidade, sua presença e seu conhecimento aqui conosco. Eu que agradeço aqui a sua interlocução, Luciana, mais essa live que você apresenta para a Funpresp. Para mim é uma grande satisfação poder conversar com os nossos participantes a respeito dos investimentos da Fundação. Legal, obrigada, Gilberto. Olha, a primeira estreante da noite, ela é uma servidora do Banco Central, participante da Fundação, integrante do Conselho Deliberativo, é a Inês Cavalcante. Inês, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, pela sua disponibilidade, por emprestar o seu conhecimento, por ter essa disponibilidade de conversar com os participantes hoje. Bem-vinda. Obrigada, Luciano. Prazer estar aqui. Eu sou membro suplente do Conselho Deliberativo, eleita pelos participantes. Eu tenho vários gatos em casa, de vez em quando eles dão uma puladinha por aqui, aparecem na live, mas está tudo bem. Queremos ver os gatos, inclusive. Somos desses. Obrigada, Inês. E, por último, mas nunca menos importante, o nosso segundo estreante da noite, o Leandro Galvão, que é membro do Conselho Fiscal, servidor da Secretaria do Tesouro Nacional. Leandro, muito obrigada por estar conosco hoje, por emprestar o seu conhecimento e doar um pouquinho do seu tempo para conversar com os participantes. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Fico feliz de participar aqui. Agradeço a introdução. Acho que eu sou membro do Conselho Fiscal, né, indicado pelo contribuinte, pelo patrocinador. Nós somos 4, né, 2 indicados pelo patrocinador, 2 indicados pelo participante. Acho que eu fui escolhido para participar dessa live aqui porque eu venho do Tesouro Nacional, trabalho com a dívida pública, trabalhei no Tesouro Direto, então tenho um pouco de conhecimento de finanças, de investimentos. Então, fico feliz de poder compartilhar o conhecimento e tirar as dúvidas e debater também com os colegas. Bacana, obrigada. Como vocês podem ver, convidados mais do que qualificados, então vamos espremer o conhecimento desse pessoal. E hoje, se eu não estou enganada, Gilberto, você tem uma apresentação para a gente, né? Para a gente começar. Para variar, mas dessa vez vai ser mais curta, Luciano, que é para dar mais tempo para os nossos participantes fazerem perguntas aqui, que acho que a estrela, né, dessa live, na verdade, é o nosso participante. Vamos fazer o possível para que ele consiga solucionar as dúvidas todas que eles têm sobre os nossos investimentos. Então, vou colocar aqui, qualquer problema vocês me falam. Pode contar, e faz ao vivo, é isso aí, agora sim. É isso aí.
Agora vocês estão enxergando a minha apresentação, né? Estamos. Então vamos começar aqui. Essa é a nossa carteira de investimentos, maio de 2023. Esse aqui é o patrimônio da Funpresp e como ele evoluiu ao longo do tempo. O patrimônio da Funpresp agora está em 7,44 bilhões, né? E vocês veem que ele evolui de forma exponencial, né? Ele começou lá em 2013, para a gente chegar em 1 bilhão, levou até 2018, agora a gente está em 2023, e a gente está com esse patrimônio de 7,44 bilhões. Aqui do outro lado, a gente tem a composição da nossa carteira e como ela evoluiu ao longo do tempo, desde junho do ano passado até agora maio de 2023. Então, a gente tem aqui os empréstimos a participantes, um produto que eu tenho um carinho enorme, porque ele é um produto ganha-ganha. Normalmente, ele dá mais para os nossos investimentos do que os outros investimentos financeiros que a gente faz. E a gente tem também aqui o crédito privado, desculpa, ainda falando do empréstimo, ele dá mais que os investimentos que a gente faz no mercado financeiro e ele também é uma taxa que o nosso participante não vai encontrar no mercado igual, né? A gente tem uma taxa hoje média de 1,20%, que é, por exemplo, muito menor do que aquela taxa de 1,70% que os segurados, né, do INSS, eles tiveram por um curto período de tempo como máximo e depois, como os bancos não queriam emprestar 1,70, eles elevaram esse valor máximo para 1,97. A gente tem aqui também as ações da Funpresp, né? Desculpa, vamos lá, estou pulando. O crédito privado, a gente tem 8% aqui em crédito privado em maio de 23. E a gente tinha 7,5% em ações aqui locais e mais 1,8% em ações no exterior. Aqui a gente tem também as operações compromissadas da fundação, aqui Selic, a gente tem 3,3%, mas aqui para baixo é tudo basicamente operação com título público em si ou operação lastreada em título público, e esse daqui é o grosso do investimento da fundação. A fundação é muito conservadora nos seus investimentos e eles hoje estão em torno de 80% do patrimônio da fundação, então ou é título público ou alguma coisa muito parecida com título público. Aí seguindo, aqui a gente tem o que é carteira própria e o que é carteira terceirizada. Na carteira própria, a Funpresp administra aproximadamente 65% do seu patrimônio, sejam títulos públicos aqui, NTNBs, ou NTNF, o NTNB é o que mais a gente tem, porque é título indexado à inflação, e o nosso índice de referência é IPCA mais 4%. Então, para ficar alinhado, a gente compra muito título indexado à inflação. Aí a gente tem outros títulos públicos, como a NTNF, que é um título pré-fixado, que a gente tem 0,8%. A gente também tem alguns ETFs, o BOVA11 é um ETF que reproduz o Ibovespa e o IVVB11 é um ETF que reproduz o S&P 500, tá? E além disso, aqui também na carteira própria, os empréstimos a participantes que eu acabei de falar para vocês. Além disso, a gente tem também os fundos, né, que são geridos por gestores profissionais, a parte terceirizada da carteira, e aqui tem também investimentos em fundos de ações, em fundos de crédito, em fundos multimercado, em fundos referenciados DI, tudo aquilo que não é carteira própria, que não é título público ou ETF. O ETF também é um fundo, mas ele é um fundo negociado em bolsa, e para efeito regulatório aqui a gente considera isso como sendo um investimento feito na carteira própria, mas ele também é um tipo de fundo de investimento, tá? E quando a gente está falando desses ETFs, eles reproduzem índices de ações, que é exatamente a mesma coisa que os fundos que não são negociados em bolsa e a gente tem na carteira fazem também. Mas aqui é só para mostrar para vocês, normalmente alguma coisa como 2/3 carteira própria e 1/3 carteira terceirizada. Aí seguindo aqui com a apresentação, a gente tem
a evolução dos nossos resultados, né? Do lado esquerdo aqui, como foram os nossos resultados vis-à-vis o nosso índice de referência ao longo dos últimos 12 meses, né? E vocês vão ver que esses resultados eles oscilam um pouquinho em função das condições de mercado, mas na maior parte dos meses a gente teve um desempenho superior ao do nosso índice de referência, e em quase todos os meses um resultado positivo. Aqui de 12 meses a gente só teve resultado negativo efetivamente em um mês, que foi lá junho de 2022. Aqui do lado direito, por sua vez, a gente tem os resultados em várias janelas, né, da FUNPRESP e também com alguns índices aí com os quais a gente costuma comparar a nossa carteira. O acumulado desde o... Vamos falar dos resultados desse ano, já que esses resultados aí eles estão muito bons. Com o resultado de maio, a gente ultrapassou bem aí o nosso índice de referência no ano. A gente está com 5,92%, quanto o índice de referência que foi de 4,65%, tá? E a gente também está melhor do que a grande maioria dos índices com os quais a gente se compara no ano. O CDI, por exemplo, deu 5,37%. O Ibovespa, até o final de maio, ele estava negativo, mas ele teve uma recuperação esplêndida aí no mês de junho, e agora ele está bem positivo, inclusive 7, 8% positivos, o que também ajuda a nossa carteira, a nossa exposição a ações aqui no Brasil. Títulos públicos a gente ficou um pouquinho abaixo, mas a gente ficou acima do dólar, que teve um rendimento negativo no ano, e da poupança, que foi 3,38% no ano. A gente também tem os resultados acumulados aí ao longo de 12 meses. Esses resultados, eles também mostram que a performance da nossa carteira aí nesse último ano foi uma performance boa. A gente teve 9,33% e contra um índice de referência de 8%. A gente ficou abaixo do CDI, porque o CDI teve uma performance aí bem expressiva nesses últimos 12 meses, títulos públicos também, mas acima dos outros índices aí, acima do Ibovespa, acima de dólar e acima de poupança. E aqui o que a gente mais se importa com, que é o índice acumulado desde o início. A gente tem um acumulado desde o início, nos últimos 10 anos, aqui é o que mais vale, porque é o resultado de longo prazo, e nós somos investidores de longo prazo. A gente tem um resultado acumulado de 176,79% contra o índice de referência de 173,70%. Então, a gente estava aí com o CDI nesse intervalo aí de 141,38%, também abaixo do que a gente conseguiu. Superamos o Ibovespa bastante. O Ibovespa não teve um resultado tão bom aí nos últimos 10 anos. Títulos públicos aqui nesse intervalo maior a gente supera também, o dólar também acima e bem acima da poupança. Então, como vocês podem ver, a gente está com resultados em todas as janelas superiores aí ao nosso índice de referência, e também na grande maioria das janelas que a gente observa quando a gente compara com qualquer um dos principais índices aqui com os quais normalmente você faz as comparações no mercado financeiro, vocês veem também que o resultado da FUNPRESP é bastante saudável. E aí, por último, aqui eu deixei só mais um slide, que é um slide de NTNBs, tá? Que são os títulos que, como eu falei para vocês, a gente mais compra. A gente fez compras aí desde o início do último ano, que variaram aí num mínimo de 5,35% e um máximo de 7%. Quando você carrega esses títulos até o vencimento, esse é o rendimento médio anual que eles vão apresentar, que é um rendimento muito superior ao do nosso índice de referência, que é de IPCA mais 4%. Tá certo? Essa daqui é uma amostra, né, de que aquilo que a gente faz de principal garante para o nosso participante um resultado que vai ser aquele que ele precisa para se aposentar conforme as metas que a FUNPRESP estabelece, aí, conforme o índice de referência que a FUNPRESP estabelece.
Então a gente sempre gosta de trazer esses números, tá, para mostrar que no longo prazo vai ficar tudo bem, porque no curto prazo existe alguma oscilação de preços desses títulos no mercado que podem fazer com que a gente tenha alguns períodos mais curtos podem ser meses ou até mesmo em alguns casos anos, em que a rentabilidade fica um pouquinho abaixo do índice de referência, mas no longo prazo isso tende é, a voltar, né? Voltar atrás, e aí o resultado vai ser aquele que a gente precisa para bater o nosso benchmark aqui. Então, mostrados esses 4 slides, acho que a gente já pode começar o nosso bate-papo. Maravilha, obrigada, Gilberto. Bom, vamos começar agora o Pinga Fogo. Antes da gente ir para as perguntas, que são muitas, estão chegando pelo chat, continue mandando suas perguntas. Eu queria perguntar para a Inês e para o Leandro, tendo em vista esses números que o Gilberto apresentou, e tendo em mente também que a principal reclamação dos participantes é quando a rentabilidade de um mês não atinge um índice de referência ou fica, né, aquém daquilo que se espera, e que a gente vê que esse é um ritmo, né, de flutuação esperado para qualquer investimento. Eu queria que vocês comentassem esses números de maio, tendo em vista que tivemos meses de difícil rentabilidade, né? Podemos dizer assim, nos últimos meses a gente não conseguiu performar, mas isso já, aparentemente, já existe uma tendência de recuperação. Então, queria ouvir a opinião de vocês dois, da Inês e depois do Leandro. Luciana. Então, até o Gilberto falou uma coisa que é muito importante, todo mundo tem em mente, né? Quando a gente está falando de previdência, a gente está falando de um investimento de longo prazo. A gente tem momentos em que os cenários macroeconômicos trazem muita oscilação no mercado, nos preços dos ativos. Então, é normal que você tenha alguns momentos que, mesmo como o Gilberto explicou, né, todos os nossos títulos são marcados a mercado. Então, mesmo esses títulos que você tem uma rentabilidade garantida, que você vai carregar até o final do vencimento, que vai te dar essa rentabilidade, como a oscilação dos preços, muitas vezes se impacta o número que aparece lá, né, na nossa rentabilidade mensal. Até quando eu fui convidar meus colegas do Banco Central, vamos acompanhar a live, então assim, fala lá para eles comprarem um monte de título atrelado à inflação. Eu falei, pode deixar, vou dar o recado. Então, assim, a gente tem esses títulos, assim, a ideia da FUNPRESP é ter a rentabilidade com segurança, com garantia para o dia que a gente for aposentar, né? Então, assim, a gente tem que olhar esses investimentos todos pensando no longo prazo. Então, assim, oscilações são normais e o importante é a gente respeitar a política de investimentos que a gente tem. Então, assim, a cada 5 anos é feita uma política de investimentos para a fundação, é aprovada pelo Conselho Deliberativo, ela é revisada todo ano, e esses números que o Gilberto apresentou agora para a gente, ele todo mês leva para a reunião do Conselho Deliberativo. Então, assim, mês a mês, a gente do Conselho Deliberativo e o pessoal do Conselho Fiscal está olhando esses números também mês a mês. Verdade. Do ponto de vista do Conselho Fiscal, não posso dar minha opinião como investidor, como participante da FUNPRESP, também posso passar um pouquinho da visão institucional do Conselho Fiscal. Assim, é um tema que é muito importante para a nossa pauta, né, como boa parte da nossa pauta. Existe uma preocupação, sim, com a rentabilidade e segurança, mas, novamente, né, nossa missão ali de fiscalizar as regras, fiscalizar que o interesse do participante esteja sendo atendido, envolve de pensar no longo prazo, né? Então, assim, existe esse foco, né, na carteira da FUNPRESP, atendendo, né, essa necessidade do participante, e aí passa por esse planejamento dos investimentos de curto, médio e longo prazo, né? Em relação ao risco-retorno aí, que existe um corpo qualificado muito grande dentro da FUNPRESP para fazer essas avaliações, né? Claro que na história recente aqui da FUNPRESP, que é muito curtinha, perto daquilo que ela quer chegar, né, 30 anos, assim, os títulos públicos tiveram performando muito bem, e de fato a FUNPRESP foi muito, né, esperta, né, em aproveitar essa oportunidade, assim. Tiveram esses efeitos de curto prazo, que essa oscilação mostrou em certas janelas. Você pode ver que o desempenho não foi tão grande, mas numa mais ampla, né, mais representativa, isso foi muito positivo, né? E aí, para o horizonte de longo prazo, sempre fica a questão, né, de qual que é
como o mercado financeiro vai responder, como os tipos vão responder, e aí tem toda a questão da diversificação do investimento para buscar um retorno que seja compatível com a renda que o participante quer ter quando ele se aposentar. Exatamente. A gente também tem uma questão que tem vários tipos de perfis de participantes. Tem participante que acha, não, vamos investir só, eu vou botar só embaixo do colchão, pelo amor de Deus, e tem uma galera que fala, vamos em Bitcoin o tempo todo. E assim, você conciliar essas expectativas para 105 mil pessoas é complicado. Então, é muito importante ter esse debate sempre. Agora, vamos passar para as perguntas que estão chegando pelo chat. E eu queria falar de um tema que é intrinsecamente ligado a investimentos, que é governança, gestão, ingerências, e, obviamente, chegaram no chat perguntas sobre o tema. Então, a gente tem o FAST BSBDF perguntando que espécie de riscos devemos temer em razão da provável vindoura cessão de espaços na gestão da FUNPRESP a outros partidos do Centrão. O Fábio Túlio também quer saber de ingerências políticas e comentários de que a Fundação está sendo alvo de pressões e negociações por apoio político, que de fato está acontecendo. E o Davi Cabral está querendo saber se existe uma preocupação em relação à entrada de indicatos políticos na gestão. Eu queria começar pelo Gilberto, porque ele, sendo um diretor que passou por um processo seletivo que tinha 22 pessoas, e ele, né, pode falar um pouco sobre isso, mas também o Conselho Deliberativo e também o Conselho Fiscal tem muito a contribuir com esse debate. Então, eu queria ouvir vocês sobre esse assunto. Perfeito, Luciana. Para você ser diretor da FUNPRESP, existem alguns requisitos que você tem que cumprir. Um deles é ser participante por pelo menos 36 meses para você poder participar do processo seletivo. Esse processo seletivo ele é conduzido numa primeira etapa por uma empresa independente que é contratada para a FUNPRESP para fazer uma pré-seleção daqueles candidatos, tá? Eu passei por duas etapas, tem uma etapa que eles fazem de triagem curricular e depois eu passei por uma entrevista com essa empresa, que é o popular Headhunter. Uma vez que eles fazem essa pré-seleção, alguns nomes são submetidos ao Conselho Deliberativo. São 5 nomes, né, que são pré-selecionados por essa empresa e depois vão lá para o Conselho Deliberativo, que faz a escolha final do diretor, tá? Então, esse é o processo pelo qual eu passei, esse é o processo pelo qual o Cristiano Hackett, que é o nosso diretor-presidente, também passou. E isso aconteceu ali há 1 ano e meio atrás, um pouco mais que 1 ano e meio atrás, tá certo? No finalzinho ali de 2021, se eu não me engano. Tá? E aí eu acho que eu posso passar também para a Inês, né? Porque a Inês viu do outro ponto de vista. Esse é o processo seletivo visto do ponto de vista daquele que passou pelo processo. E a Inês pode falar do ponto de vista daquele que fez a seleção, né? Que é o Conselho Deliberativo, a seleção final. Luciana, eu acho que assim, essa preocupação de gerência política ela é de qualquer servidor público, né? Então, assim, a gente no Conselho Deliberativo, pelo menos assim, nesses últimos 4 anos, que é o período que eu estou lá, mas já tinha muita coisa feita anteriormente. Existe todo um processo de governança para tentar blindar esse tipo de interferência. Então, assim, como o Gilberto falou, hoje, dentro das indicações, né? Então, por exemplo, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, por força de lei, metade é representante indicado pelo patrocinador, metade é eleito pelos assistidos, né? Então, assim, para dar um equilíbrio entre os dois. Mesmo entre os que são indicados pelo patrocinador, eles também têm que ser da FUNPRESP e tem que ter esse número mínimo de contribuições. E a mesma coisa para compor a diretoria. Então, assim, e por que isso? Porque a ideia é que é um fundo dos servidores públicos para os servidores públicos, então, assim, quem está aqui está interessado no quê? Em garantir que a gente vai ter a nossa previdência complementar quando a gente aposentar. Né? Então, assim, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas por que você resolveu entrar nesse negócio de eleição? Quanto trabalho? Eu falo, gente, mas é a nossa previdência para quando a gente aposentar, a gente que cuida dela, né? Então é importante participar. E nesse processo aí que o Gilberto relatou, já estava no Conselho Deliberativo, foi isso, assim, contratamos uma empresa, essa empresa fez essa seleção entre funcionários públicos elegíveis, 36 meses de contribuição, e aí ela faz um score pelos currículos, pela experiência, e o Conselho Deliberativo entrevistou todos os principais, né, os que tiveram melhor score,
e a partir das entrevistas foi feito um debate dentro do Conselho Deliberativo para fazer essa seleção. Lembrando, o Conselho Deliberativo ele tem os indicados do patrocinador, são 3, e 3 eleitos pelos participantes. Então, assim, o participante está ali também garantindo, né, essa blindagem e a garantia de que a gente vai ter bons diretores na fundação. Então, assim, é isso, é reforço de governança que a gente sempre precisa. Luciana, se eu puder fazer um complemento aqui, né? Que teve essa matéria que saiu na Folha essa semana, que está dando conta dessa possível interferência política na FUNPRESP, mas eu gostaria de dizer também que o Ministério da Gestão e Inovação, que é o ministério ao qual a FUNPRESP se reporta, ele se apressou em soltar uma nota dizendo também que não existe nenhuma movimentação para mudar, né, o curso dos mandatos dos diretores, né, porque os diretores aqui têm mandatos. E quando a gente fala da governança da fundação, não são só os diretores, como a Inês bem lembrou, é também o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo, para os quais também existem regras, e a gente sempre diz que a melhor defesa para a fundação é o próprio participante, né? Quanto mais o participante ele se engaja nos assuntos da FUNPRESP, eu acho que mais protegida a instituição fica. E a gente também teve aí sinalizações, né, de apoio à governança da fundação, que é trabalhada principalmente ali no âmbito do Conselho Deliberativo, por parte de várias entidades sindicais que servem aos servidores públicos por esse simples rumor, né, que a gente viu a partir de uma matéria aí que saiu na imprensa. Isso mesmo, eu coloco assim que essa é uma questão muito legítima, né, da segurança, assim, isso é importante que tenha a participação do participante, e na verdade tem, porque os conselhos são compostos metade, né, e como a seleção do participante passa por uma eleição, esse debate sempre acontece ali nas eleições, né, e acaba vindo para as discussões dos colegiados, assim, então a gente sempre passa por isso. Existem vários recursos, né, dispositivos institucionais para evitar esse tipo de risco, né, em números posso citar aqui bastante, mas nada supera assim, o engajamento do participante com a empresa e participar das eleições, assim, acho que acompanhar, né, nosso Conselho Fiscal sempre se manifesta nesse sentido, assim, então isso tudo é muito publicado, muita transparência, né, e a gente cobra muito da FUNPRESP, que tem uma boa comunicação para mostrar as iniciativas, para as pessoas terem confiança, porque assim, a gente está lutando aqui, né, o tópico de hoje é a inflação mais 4%, mas a gente sabe que o produto final é rendimento com segurança, né, então assim, muitas vezes a gente fala com as pessoas, cara, pode até ter um efeito ali de não chegar nos 4%, né, acima da inflação, mas a segurança para mim é mais importante, eu acho que o acompanhamento da opinião, a gente tem mostrado que, aos poucos, os nossos os funcionários, né, as pessoas que são atendidas pela FUNPRESP, né, tem entendido isso um pouco mais, no meu ponto de vista, né. O Tesouro Nacional indica, né, um funcionário para ser conselheiro fiscal, dentro do Tesouro Nacional, ali dos quase 1.000 funcionários, assim, você tem que passar por uma sequência de cursos ali, né, de semestres, né, para você poder ser selecionado, no critério de senioridade, depois passa por todo o crivo ali legal, estatutário da FUNPRESP para poder ser aceito, depois eu tenho que fazer mais cursos lá dentro, visando tudo isso, e tem prestação de contas, assim, e eu, sendo do lado do patrocinador, assim, tive um relacionamento muito positivo com os indicados do Conselho Fiscal, com dos participantes, assim, né? Teve um alinhamento muito grande, assim, dos objetivos, que é a sustentabilidade da FUNPRESP, né? Olha, desde que a gente começou a conversar para fazer essa live 2 dias atrás, eu aprendi tanto com vocês. Então, vocês estão falando toda hora um monte de coisa que eu não sabia. Olha, muito obrigada, viu? Tá sendo muito legal. E eu queria dizer para vocês também, assim, que a gente está no meio de um processo eleitoral, né? Onde vocês participantes vão escolher os representantes de vocês nos conselhos deliberativo e fiscal e nos comitês Exec e Legisprev. Então, assim, não dá para dizer o quanto, assim, como é importante, o quão importante é cada um de vocês participar. Se não fosse candidatar, vote, conheça as chapas e vote.
né? Não deixe de participar, porque sim, é muito importante, né? Vamos também aqui para mais perguntas do pessoal do chat. Agora, eles querem saber de perfil de investimentos. A Kamanri está perguntando por que o perfil 1, que corre mais risco, perde em todas as janelas de investimento comparado com os demais. Ela também está dizendo aqui que hoje já é dia 15 e ainda não foi disponibilizada a rentabilidade de maio de cada perfil de investimentos. Por quê? E o Vinícius está perguntando aqui se não seria interessante criar um perfil de investimentos em que os recursos são todos aplicados em uma NTNB longa, por exemplo, 2045, se isso permitiria conhecer o montante acumulado na aposentadoria. Gilberto, vai que é Tá tu. bom, você fez várias perguntas aqui, Luciana, e depois se eu esquecer alguma, você me lembra, tá? Pode Mas deixar. eu posso afirmar para nossa participante que não, o perfil 1 não vai perder para os outros perfis em todas as janelas, tá? Depende das janelas que você escolhe, sim. Eu diria que para os ativos de maior risco, é, houve aí um período um pouco mais complicado, um período recente, um pouco mais complicado. A gente teve digamos assim, muita oscilação de mercado em função das condições econômicas do país, mas eu diria que nos últimos 3 meses a gente teve uma acomodação muito boa. E, por exemplo, se eu pegasse o resultado do perfil 1 agora no mês de junho, que as ações elas tiveram um desempenho excepcional, você veria que ele performou melhor do que o perfil 4, por exemplo, que é um perfil que só tem títulos públicos. Mas, no geral, a gente teve uma melhora no ambiente econômico nos últimos meses, e isso acabou se refletindo nos nossos resultados, enquanto nos resultados se eu pegar um período um pouquinho mais para trás, a gente teve mais, digamos assim, ruído na seara econômica, ruídos de várias naturezas, né? Mas, como a Inês já colocou aqui, tem muito a ver com o cenário macroeconômico, com o que as pessoas esperam, por exemplo, para a trajetória da dívida pública, na qual o Leandro aqui é um especialista. Então, a gente acaba vendo oscilação, principalmente nos preços dos títulos públicos, mas diria que quando vai mal o ambiente econômico, tende a ir pior para os ativos de mais risco, certo? Então vai pior para ações e um pouco vai ruim também. Essas coisas todas estão um pouco ligadas, pode ser um pouco ruim também para título público, mas tende a ser pior para as ações. Tende, tá? Não é sempre assim. Tende a ser assim. Mas quando você tem um ciclo mais favorável, também é o contrário. Aí você tende a ter um desempenho dos ativos de risco um pouco melhor. E se eu pegar, por exemplo, os últimos, período mais recente de bolsa, por exemplo, foi melhor e isso com certeza acaba impulsionando ali o nosso perfil 1. Teve um dos participantes aí que fez uma proposta que a gente tem ouvido aí muito. Não é exatamente isso que ele propôs, mas a gente tem ouvido muito dos nossos participantes uma demanda por um perfil que seja só de títulos públicos, ou uma demanda por um perfil um pouco mais conservador, né? A gente é um fundo de pensão que serve aos servidores públicos. Eu acho que esse é um público que já é, por natureza, um público mais conservador, e a gente tem esse pessoal que é mais avesso ao risco, é o pessoal que às vezes migra para o perfil 4, sem quando originalmente poderia ter sido classificado ali em algum outro perfil. E a gente está estudando a ideia aqui internamente. A gente é sempre sensível aí às demandas dos nossos participantes e tá vendo aqui algum tipo de estudo desse tipo de mudança, né? Eu posso afirmar para vocês que está havendo estudos para mudança nos nossos perfis de investimento, para endereçar até algumas questões operacionais, permitir que os nossos participantes, por exemplo, não tenham que reafirmar a opção deles num intervalo curto de tempo, de 2 anos, aquele pessoal que muda. São várias questões aí relativas a perfis que estão sendo estudadas, e essa que ele propôs, né, digamos assim, em grandes linhas, de um perfil só títulos públicos, também é uma questão que a gente está olhando aqui.
Acho que tinha uma terceira aí, Luciana, não tinha? Não, era Vou justamente a do rapidinho só Vinícius. comentar, né, Por favor. o Gilberto, assim, essa questão, né, dos títulos públicos. Realmente é uma demanda que a gente até já levou, né, no Conselho Deliberativo para ter esse perfil só de títulos públicos, porque é uma coisa que a gente escuta bastante dos nossos colegas servidores, né, que querem uma coisa mais conservadora, que tem, enfim. E aí acho que a proposta dele, na verdade, era assim, é ter um perfil só de NTNB, né? Nem pegar Selic, é só NTNB, porque você já compra ali com a garantia de inflação, mais aquele juro que você comprou. É, E também tem o pedido para a gente pressionar os colegas do Tesouro para que aquele novo papel que só vende para pessoa física possa ser comprado também pela Funpresp, viu, Leandro? Estamos aí com Tá anotado aqui, com essa é o, vou incumbência de passar. pressionar aí vocês. é o Renda É. Mais, né? É o Renda Mais. É isso, a gente tem algumas demandas aí dos nossos participantes relativas a perfis, vem de diversas formas. Pode ser só NTNB, pode ser só título público. Tem alguns muito, mas muito conservadores que querem só CDI, mas a gente está tentando estudar e fazer os aperfeiçoamentos que forem necessários para atender aqui o nosso participante, que é sempre uma prioridade para a Fundação. Agora, só, Gilberto, comentar assim, o fato do perfil mais agressivo, né, tá performando pior, né, nas janelas de tempo aí que ela olhou, mostra que está funcionando bem, né, porque quando a gente abriu a possibilidade de perfis, a gente abriu um momento de inflexão da economia, né, um momento de mercado negativo, né, então, de fato, sim, né, a carteira mais agressiva vai ter uma performance pior do que as carteiras mais conservadoras, né. Aconteceu ali que a gente abriu justo essa possibilidade de escolher carteiras justo no momento, né, de inflexão. Agora está muito cedo, né? Assim, a gente acabou de botar o forno no bolo e é um forno que tem que ficar ali muitas horas, né? Então, assim, você acabou de botar, passou um minuto, já abriu de novo, certamente o bolo não cresceu ainda, tem que esperar um pouquinho mais. Excelente metáfora, fiquei com fome. E dentro desse nosso debate aqui sobre perfis, o Daniel Neto está perguntando por que existe um redirecionamento automático para perfil de investimento conforme o ciclo de vida? Porque isso não é opcional. Quem quer ficar no perfil 4 tem que pedir isso periodicamente, se não é realocado? Na verdade, essa é uma restrição de cunho legal, tá? É a legislação que rege os fundos de pensão, que diz que essa reafirmação, né, da escolha fora do perfil do ciclo de vida, né, que é o perfil original, no qual todos são alocados, ela tem que ser feita de tempos em tempos. E a gente não consegue fugir da restrição legal, mas a gente pode talvez aperfeiçoar fazendo com que esse intervalo seja um pouco maior do que é hoje. E é nisso que a gente está trabalhando agora. Talvez a gente não consiga atender o nosso participante por inteiro, mas a gente vai fazer o melhor que a gente puder para atender. E lembrando, né, assim, Luciana, a Funpresp manda um e-mail para a gente. Então, assim, quando chegou, eu estou no meu perfil normal, de acordo com o ciclo de vida, eu não fiz uma opção para estar diferente da minha idade, né? Mas ele manda, quando é a época de trocar, falando assim, você vai querer trocar, o momento é agora. Então, fiquem atentos, mantenham seus e-mails atualizados na Fundação para vocês poderem receber esse e-mail. E tem uma questão comportamental, assim, acho que está na lei por uma razão. Assim, você mudou, você tem que lembrar que você mudou e de tempo em tempo você tem que olhar isso, porque de repente você achou que já saiu, que não saiu, aí seu rendimento está frustrado, sua expectativa era outra. Então, assim, gente, previdência complementar, a gente tem que estar olhando o tempo inteiro. Então, assim, tem um racional por que isso está na base legal, que é você tem que estar acompanhando aquela história, né? Assim, é o olho do dono que engorda o boi. Isso vale para a nossa previdência também. Perfeito. E a gente vai mandar vários e-mails, na verdade, avisando quando é um período no qual você pode fazer essa troca de perfil, né? Ou reafirmar teu perfil. Exatamente. O JK está perguntando se a Funpresp definiu alguma alocação estrutural em cada classe de ativos. Em outras palavras, há percentuais definidos pela Funpresp para alocação estrutural ou a alocação é feita de forma tática? A alocação estrutural é definida pela Funpresp, sim, através daquele que talvez seja o principal documento que rege os investimentos da Fundação, que é a nossa política de investimentos. Esse é um documento que passa pela área de investimentos, passa pela nossa área de riscos de investimento também. Hoje a gente tem uma área de risco segregada,
para tratar dos investimentos da fundação. Depois ele vai passar pelo comitê de investimentos, depois vai passar pela diretoria executiva, vai passar também pelo conselho deliberativo, e o conselho fiscal vai examinar e garantir que esteja sendo cumprido ao longo do tempo. Então, a nossa política de investimentos, que é um documento que é publicado anualmente, né, normalmente ali no finzinho do ano, de um ano que está acabando, no comecinho do outro ano, é o documento que define a alocação estrutural da fundação, a alocação de longo prazo, e define também os limites, né, que a gente pode utilizar, digamos assim. Essa alocação estrutural a gente chama de alocação objetivo, que é digamos assim, como a gente está pretendendo se posicionar no longo prazo. Mas ela também permite uma flutuação, né, em torno dessa alocação a objetivo, ter um pouco a mais, um pouco a menos. Aí sim entra o aspecto tático, né, que a gente vai estar observando o mercado no dia a dia e aí verificando se a gente fica um pouco abaixo do estrutural, um pouco acima em cada classe de ativos com as quais a gente pode trabalhar. Então é a nossa política de investimento, é um documento talvez dos mais importantes aí que a gente tem na fundação para tratar dos investimentos. Lembrando, Luciana, esse documento, assim, ele é desenhado por um prazo médio de 5 anos, mas todo ano ele é reaprovado pelo Comitê Deliberativo, né? E passa, antes de chegar no Comitê Deliberativo, no Conselho Deliberativo, ele passa pelas várias instâncias, inclusive pelo Comitê de Investimento, que tem membros do Conselho Deliberativo que fazem parte do Comitê de Investimentos, que é para poder aproximar, né, a gente que vai uma vez por mês para estar acompanhando mais o dia a dia da fundação. E tem um outro ponto que é o seguinte: existe uma série de limites legais estabelecidos. Apertei aqui sem querer, me mutei. Então, assim, existe uma resolução do Conselho Monetário Nacional que rege, que estabelece uma série de limites para os investimentos que podem ser feitos pelos fundos de pensão, né? Então, quando a gente faz essa estratégia, a gente olha os limites legais, porque a gente tem que cumprir os limites legais, e dentro desses limites legais, assim, né, que são tetos, a gente vai definindo essa estratégia de alocação para o longo prazo, e aí, como o Gilberto falou, no curto prazo você tem esse tático, que você pode ir um pouco a mais, um pouco abaixo ali, desses limites que a gente estabelece na nossa política, que segue, obviamente, toda essa regulamentação do Conselho Monetário. E justamente essa revisão, né, é feita para adequar, atualizar a política, né? Porque não dá para você fazer num tema tão sensível como economia, finanças, não dá para você fazer um planejamento de 5 anos e passar 5 anos sem rever, né? Não, todo ano tem revisão. Assim, a revisão, uma boa revisão todo ano, mas assim, como eu disse, todo mês a gente está olhando isso na reunião do Conselho Deliberativo. Todo mês tem a apresentação do Gilberto lá para a gente vai vendo como que vai acompanhando de perto, e o Conselho Fiscal também, né, Leandro? Todo mês está olhando como que está essa questão, risco, rentabilidade. E a gente pode até revisar além disso, tá? A legislação nos faculta que, se a gente vir alguma mudança estrutural no mercado, a gente possa fazer uma revisão até extraordinária ao longo do ano, e vai passar por toda essa governança de investimentos para ser aprovada e disponibilizada para vocês lá no nosso portal, onde vocês vão encontrar todos os documentos mais importantes do investimento. A gente tem a política de investimento, tem a política de governança de investimentos, que também é um documento muito importante, mas ele é um documento mais, como é que eu diria assim, mais teórico, ele é um documento um pouco mais dando os princípios, né, que a gente vai seguir para reger os nossos investimentos aqui. É um documento um pouco de mais alto nível, né, é um pouco mais filosófico, digamos assim. Alto nível tá esse papo aqui, gente. Olha, vou falar aqui as perguntas que chegaram, hein? O Vitor Carvalho Pinto, ele fez 3 perguntas muito boas. Ele pergunta assim: os fundos de bancos são de qual classificação? Multimercado, renda variável ou renda fixa? A segunda pergunta dele é: a meta de IPCA mais 4 foi decidida pela Funpresp ou é determinada por alguma regulação? E, por fim, ele pergunta se há algum investimento em fundo imobiliário diretamente ou por meio de outros gestores. Tá bom, vamos lá. A gente, na verdade, tem essas 3 classes de fundos que ele colocou, tá? Tem um fundo, não é só de renda fixa, né? Mas ele é mais uma classe de fundos. Na verdade, são 2 fundos de crédito privado,
que a gente tem. A renda fixa, crédito privado, essa é a classificação exata. Temos também os fundos multimercados, esses daí são 4 ou 5, agora me fugiu o número. E a gente tem também os fundos de renda variável, que são os fundos de Bovespa, né? A gente tem também fundo de renda variável no exterior, que é uma outra classe de fundos. Mas, por exemplo, esses fundos de Ibovespa são fundos de renda variável. Então, a gente tem todas essas classes de fundos que o nosso participante ele mencionou, né? Esses ativos de mais risco, em geral, eles têm uma gestão terceirizada, mas é uma gestão passiva, né? No caso da renda variável, no caso da renda dos multimercados e do crédito privado, não. Aí é uma gestão mais ativa. Aí me socorre aí, Luciana. Vamos lá, eu já perdi aqui. Claro, peraí, também, né? Eu Nossa joguei um senhora. monte de Porque perguntas é a ali, meta, né? né, Fica de- difícil. É, O Vitor pessoal- Carvalho que pergunta se a meta de IPCA mais 4 é uma decisão da FUNPRESP ou é uma determinação de alguma regulação. As duas coisas. A FUNPRESP determina qual que vai ser o índice de referência para ela, mas ela faz isso seguindo uma determinada regulamentação que serve aqui para as entidades fechadas de previdência complementar, digamos assim, a Previc, que é o órgão regulador dos fundos de pensão, ela estabelece um intervalo no qual você pode colocar a sua meta. Você não pode, digamos assim, traçar essa meta aleatoriamente. Ela é traçada de acordo com a regulação, mas a fundação ela tem um espaço ali de discricionariedade. Através de estudos que são feitos, ela escolhe qual que vai ser o índice de referência que ela vai perseguir ao longo do tempo. E eu acho que tinha mais coisas E dentro dessa banda, né, que a dentro Previc dessa banda. estabelece, e a gente manda para a Previc todos os estudos, a Previc acompanha isso e aprova. A outra pergunta, também do Vitor Carvalho, é se existe algum investimento em fundo imobiliário, seja diretamente ou por meio Não, de outro gestor. não, a gente ainda não tem investimento em fundo imobiliário, mas a gente está muito próximo de iniciar a licitação que vai fazer a contratação de um fundo que vai comprar cotas de outros fundos. E esses fundos, cujas cotas ele vai comprar, são fundos imobiliários. A nossa política de investimento, ela prevê, inclusive, isso, uma alocação em fundos imobiliários da ordem de 5% do nosso patrimônio, mas a gente ainda está num processo aí, está finalizando o processo para publicar o edital pelo qual a gente vai começar a atuar nesse mercado imobiliário, mas a gente também, além dessa questão mais operacional, né, e é até bom falar disso um pouco, porque a FUNPRESP ela contrata os gestores terceirizados segundo um processo bastante objetivo, né, que é esse processo da licitação, né, que vai fazer a escolha dos nossos fundos, que pode ser uma licitação. Se for um fundo mais simples, por exemplo, um fundo referenciado DI, certamente vai ser uma licitação só de preço. Tá? Que esses fundos eles têm pouca coisa em termos de gestão de investimento. Então a gente vai lá e vai fazer um pregão eletrônico ou um pregão presencial, dependendo da quantidade de fundos que a gente vai contratar. E aí quem der o menor preço é quem a gente vai contratar. E pode também ser uma licitação de técnica e preço, na qual a gente vai examinar, por exemplo, questões como risco e retorno dos fundos que os gestores que quiserem participar dessa licitação, eles têm registrado, né, no histórico deles, para a gente fazer essa contratação. Então, os fundos imobiliários estão previstos aí no nosso planejamento de longo prazo, sobre o qual a gente falou agora há pouco. Eles estão em vias de ser contratados, mas superada essa fase da licitação, a gente ainda tem que ver as questões de mercado, né? Qual que é o melhor momento para entrar no imobiliário? Normalmente, momento de taxa de juros muito alto não é muito bom. Mas a gente também está vivendo um ambiente econômico aí que indica que vai haver uma queda de taxa de juros num período curto de tempo, e aí superados as questões licitatórias e aí encontrado o bom momento de mercado, a gente vai entrar nesse segmento com certeza.
O pessoal está querendo saber muito aqui sobre a gestão terceirizada e o Eduardo Veiga pergunta qual é o critério para selecionar os fundos de terceiros. É o retorno dos últimos anos? Porque se for isso, não seria um critério ruim, tendo em vista a regressão à média? E não é, né? Não, porque primeiro que todos os fundos eles estão, digamos assim, o critério não é só esse. Retorno é uma das coisas que entram, é uma das coisas para as quais a gente olha, tá? Mas a gente também vai olhar a questão de risco, tá? Questão risco-retorno, como que foi o retorno vis-à-vis o risco que o gestor tomou. A gente pode olhar questões como, por exemplo, correlação, que é digamos assim, é um ente estatístico, né? Para quem trabalha com economia, como eu, é mais fácil, mas o ideal é que você tenha um fundo de investimento que tenha uma baixa correlação com a sua carteira como um todo, porque isso diminui o risco da carteira como um todo, tá? Então a gente vai olhar diversas variáveis na parte técnica e a gente sempre faz também o que a gente chama de due diligence, né? Que a gente manda um questionário imenso para os gestores aqui, um questionário por volta de 100 questões, eles mandam a resposta para a gente desse questionário, e aí a gente vai olhar as respostas, vai refletir sobre elas, vai levar as nossas dúvidas para os gestores depois, para sanar aquilo que não ficar exatamente claro para a gente. Normalmente a gente faz isso em loco, só não fez em loco quando a gente estava durante a pandemia, e vai também verificar se todas aquelas informações que eles passaram para a gente estão coerentes. Então, esse processo de contratação de gestores terceirizados, ele inclui várias questões. Ele inclui a questão de preço, ele pode incluir a questão de... Ele, com certeza, até hoje, sempre incluiu a questão de preço, ele pode incluir a questão técnica, que é mais do que só retorno, é risco, é correlação, a forma, né, os processos pelos quais os gestores vão fazer esse trabalho, né, de gestão do fundo. E, enfim, é um processo demorado ao longo do tempo, inclusive, e que tem várias etapas e que considera várias coisas. Olha, pessoal, a gente tinha, né, se programado para ficar aqui com os participantes até às 19, mas, como eu falei, o debate tá muito legal, as pessoas estão mandando muitas perguntas, muitas boas perguntas, então a gente vai seguir mais um pouquinho, bota a novela para gravar aí, que a gente está conversando aqui sobre investimentos e tá muito interessante. O Daniel Neto, o pessoal está, nossa, bastante interessado aqui na questão da gestão terceirizada. O Daniel Neto está querendo saber qual é a taxa cobrada para a gestão de terceiros, né? Se existe taxa de performance. E o Gil Sandro Kuhn e o Jognis Panasiewicz, eles querem saber por que a Funpresp não investe diretamente em ações em vez de fundos de investimentos, né, ou pelo menos uma parte, se não existe perda da rentabilidade com pagamento de taxas de administração e performance, e se não existe uma dupla cobrança de taxa de administração nesses casos. Começando do final, acho que dupla cobrança não há, tá? É sempre, por exemplo, eu conseguiria imaginar uma dupla cobrança se eu estivesse contratando um fundo que vai comprar cotas de outro fundo e aí teria que pagar as duas, mas quando isso acontece, a gente estabelece um máximo. Então é a taxa final que a gente vai considerar. Então, dupla cobrança não há. Aí tem a questão da gestão terceirizada. A gente tem um planejamento estratégico que foi desenvolvido por uma consultoria, uma grande consultoria de mercado, e segundo esse planejamento estratégico, que é o planejamento estratégico da fundação, a gente deve começar entrando em cada um dos mercados nos quais a gente vai atuar, através de gestores terceirizados. E aí, a partir do momento que a gente, digamos assim, tiver construído uma tecnologia, que então tiver assimilado essa tecnologia, a gente passa a fazer a gestão mais internamente. Aqui na Fundação, a maior parte dos recursos é gerida internamente, e isso é coerente com a expertise do pessoal que está aqui na Fundação hoje. Por exemplo, eu sou do Tesouro Nacional, na minha equipe eu tenho gente do Banco Central, a gente tem, por exemplo, analistas de planejamento e orçamento que também trabalham na equipe, e a gente
a gente que é Tesouro, Banco Central, para a gente fazer gestão de título público é o dia a dia, entendeu? Então isso é mais fácil. E por mais que todos nós aqui tenhamos estudado muito sobre investimentos, é preciso construir um conhecimento para você entrar em novos mercados. É mais seguro a gente fazer dessa forma, né? A gente começa terceirizando esses investimentos, digamos assim, que são também mais sofisticados, e depois a gente vai trazendo aqui para dentro até para diminuir a questão de custo. Mas a gente tem que ver que alguns mercados, digamos assim, a gente vai encontrar mais expertise fora do que dentro. Então, são várias questões que são consideradas quando a gente vai decidir fazer interna ou fazer externamente, e a gente também tem um planejamento, né, ao longo do tempo de como isso funciona, mas a gente considera muito a questão da expertise e trazer esse conhecimento para dentro da fundação, inicialmente monitorando o que os fundos fazem e depois, eventualmente, pelo menos é isso que está no nosso planejamento estratégico, depois internalizar mais essa gestão. Bacana. Olha, chegou uma pergunta aqui do Theo Lanza, que assim, eu vou ver o olho do Gilberto brilhar, mas eu também quero que o Leandro explique um pouquinho. O Theo Lanza está querendo saber se a FUNPRESP está marcando os títulos a mercado ou na curva. E aí é bom explicar do que se trata. Essa é uma boa pergunta, né? Sempre vem, assim, acho que o Gilberto pode dizer ali a proporção, né? Posso falar um pouquinho da diferença entre um e outro, né? Quando você compra um título, vem ali a taxa dele, né? A taxa de retorno dele ali acertada, né? E aí o título da data de emissão, da data de vencimento, ele vai render ali a cada dia de acordo com aquela data pactuada, né? Ora, se antes disso você quiser ir no mercado e trocar aquele título, ele flutua para um preço de mercado, que esse preço de mercado com certeza vai coincidir, né, no dia do vencimento dele com a taxa interna de retorno dele. Sim. Então, quanto mais longe da taxa de vencimento, do dia de vencimento, maior o risco de não existir essa diferença entre um e o outro, assim. E isso pode gerar bastante confusão, assim, principalmente nesse contexto, né, de previdência, porque os investimentos são de longo prazo, então, marcando o mercado ou marcando na curva, né, que é marcando pela taxa de título, pode gerar bastante diferença aí. E a FUNPRESP mudou, né, assim, o setor, né, tem mudado, né, de uma forma a convergir, assim, marcando o mercado, você consegue ter um real valor da sua carteira ali, embora aquilo ali não é muito útil para o participante que está começando a investir agora, porque ele tem que focar no longo prazo, né? Então, você pode gerar um pouco de confusão, é algo que a FUNPRESP faz o esforço também de comunicar, mas eu deixo o Gilberto explicar aí os detalhes, como você pode. E a FUNPRESP hoje, todos os títulos que ela compra, ela marca mercado, porque houve uma mudança, né, na regulação que rege os fundos de pensão. Essa mudança aconteceu durante o ano de 2020. E isso impacta, inclusive, na volatilidade do nosso resultado, tá? Porque quando você marca pela curva, você vai estar sempre marcando o título pela taxa de aquisição. E como o Leandro colocou aí, quando você marca a mercado, a taxa vai variando ao longo do tempo. E quando ela varia, quando a taxa aumenta, gente, significa que o preço está caindo. E aí uma alta de taxas ao longo do tempo significa que o preço, no curto prazo, ele pode estar caindo ou não estar subindo como subiria se a taxa estivesse constante. Tá? É um detalhe assim bem técnico. Houve uma mudança na regulamentação do setor que aconteceu não há muito tempo atrás, que fez com que o nosso resultado também ficasse mais volátil, porque o mercado é volátil. Mas tem esse aspecto positivo que o Leandro colocou, que é o fato de que a nossa carteira reflete mais fielmente o que está acontecendo naquele momento de mercado. Se você quisesse eventualmente vender o título, e a gente aqui na FUNPRESP nunca compra o título com essa intenção. A nossa intenção normalmente é levar esse título até o vencimento. A gente faz alguns trades táticos, né, como a gente fala, compra, vende um pouquinho ali, mas normalmente a intenção é levar até o vencimento. E por conta dessas oscilações de mercado, você pode ter
tende a ter resultados mais voláteis, isso que aconteceu também um pouco aí nos últimos anos, tá certo? Mas lembrando que a norma longo... anterior, né, Gilberto, ela permitia, porque quando você comprava o título para segurar ele até o final, até o vencimento, você podia marcar ele na curva. Só que e aí a gente marcava na curva da Funpresp, né? Só que com essa alteração da regulação que teve, que passou a dizer, não importa que você vai segurar até o vencimento, você tem que marcar a mercado, então a gente naturalmente segue a regulação e aí, claro, traz essa volatilidade que o Gilberto explicou. Digamos assim, antigamente, até 2020, o resultado era mais comportado, gente. Agora ele varia mais. Mas para o participante é interessante ver na curva, né? Assim, eventualmente a gente tem que criar um índice ali que mostra, olha, tem essa situação de mercado, positiva, negativa, né? Nem para ele achar também que ele está ficando rico devidamente, quando o mercado está favorável, nem achar que está ficando pobre, porque, enfim, isso também é um tesouro, a gente passa muito por esse dilema aí, mas é importante que tenha conhecimento disso e, eventualmente, gerar um indicador assim, que faça esse filtro, né? Isso, e a gente tem trabalhado nisso também, tá? Na possibilidade de mostrar para o nosso participante tanto na curva quanto a mercado, tá? Apesar de que hoje não é permitida a marcação na curva mais para os títulos que entram, tá? Mas ainda sobrou alguma coisa na carteira da Funpresp, tudo que foi marcado na curva até 2020 pode continuar na curva, e a gente manteve esse estoque, só que como a gente recebe muito dinheiro todo mês, né? A gente tem uma receita bruta aí por volta de 120 milhões, aconteceu que a gente acabou diluindo essa parte dos títulos que estão na curva muito rapidamente. Hoje eles já são minoria absoluta aí na nossa carteira como um todo. Legal, vamos aqui continuar com as perguntas, então. O Daniel Neto, ele disse que a pergunta dele foi feita, mas, enfim, ele pergunta qual que é a taxa de administração e a taxa de performance praticada pelos gestores terceirizados. É que não tem só uma, tem várias, né? Isso vai depender muito do tipo de fundo que você está contratando. Por exemplo, um fundo que tem menos gestão, como eu falei para vocês, aqueles fundos referenciados DI, ele pode ter uma taxa de 5 bases. Como a gente é muito grande, gente, aí eu posso falar para vocês que as taxas que a Funpresp recebe, que a Funpresp paga, elas são muito menores do que aquelas que a pessoa física paga para um fundo administrar seu patrimônio, tá? A gente tem volume, a gente tem quantidade, então a gente acaba pagando muito pouco. Aí se eu pegar, por exemplo, um fundo como um fundo de crédito, já tem mais gestão, aí a gente tem taxas ali de 8 bases, né? 0,08%. Tá? Ou o outro fundo é 0,09%. Agora, os fundos multimercados têm mais gestão ainda do que os fundos de crédito privado, então essa taxa tende a ser maior. A gente hoje só tem um fundo que tem performance, tá? Que é um dos fundos multimercados. A gente, quando faz a seleção, a gente dá essa possibilidade do gestor colocar uma taxa de performance, mas aqueles que venceram as últimas licitações normalmente não colocaram. Então, hoje tem, de todos os nossos fundos, tem um único fundo que tem taxa de performance e a gente, na hora de fazer a composição, né, do preço para apurar o resultado da licitação, a gente, digamos assim, faz uma transformação para trazer uma equivalência, né, entre as duas coisas, né, entre aquele pagamento que é feito via taxa de administração, que é o mais comum, e aquele que seria feito via taxa de performance, e isso está descrito lá como é feito no próprio edital da licitação. Vou ver novamente os olhinhos do Gilberto brilharem, porque vamos falar um pouquinho de empréstimos. Chegou uma pergunta do Machado, ele quer saber se as operações com participantes não poderiam garantir retorno maior. O saldo do fundo poderia ser usado como garantia? Vamos lá, as taxas de operações com participantes, como eu falei para vocês, normalmente elas pagam mais que título público, mais que ações, mais que crédito privado, e para isso a gente não precisa praticar taxas nada altas, tá? A gente, como eu falei para vocês, hoje a gente tem eu acho que falei, tá? Se eu estiver me confundindo, me desculpem. A gente tem uma taxa média de 1,19% de taxa, tá? O custo efetivo total é um pouco maior, porque a gente também tem um seguro que está embutido na operação, e tem mais algumas coisinhas ali que entram, mas a taxa mesmo,
é de 1,19%. É uma taxa muito baixa, e a gente consegue essa taxa muito baixa por dois motivos. Primeiro, porque a gente não tem finalidade lucrativa, ou seja, aqui a gente não precisa remunerar o capital do sócio, e em segundo, porque a gente tem uma inadimplência muito baixa. Hoje a nossa inadimplência ela está em torno de 0,22%, que é baixíssima, até quando a gente compara com o universo de servidores públicos em geral, não só os do Executivo Federal e do Legislativo Federal. Mas quando a gente pega um universo mais amplo de servidores públicos, essa taxa está em torno de 2%. Então, a gente tem participantes, os nossos tomadores de empréstimo são excelentes, costumam pagar muito bem, assim, a nossa taxa de inadimplência é muito baixa, e aí com isso a gente também consegue oferecer empréstimos que lá na ponta são muito atrativos, né? E é um produto, como eu falei, ganha-ganha. O índice de referência das operações com participantes, ele é um pouco superior ao índice de referência da carteira total. A gente trabalha com índice de referência de IPCA mais 5% hoje, e no geral a carteira acaba dando até um pouquinho mais por algumas questões mais técnicas, que eu acho que não vale a pena aqui explicar, mas ele acaba sendo um produto ótimo para a fundação, né, em termos de rentabilizar o patrimônio, e também ótimo para o participante, no sentido de que ele não vai achar taxa como essa. Hoje eu posso afirmar que o nosso participante não encontra nenhuma taxa disponível menor do que a nossa. Tá? Não encontra. E a gente até tem uma publicação recente que vale a pena divulgar aqui, né, que é o Radar de Investimentos, e lá a gente coloca a comparação da nossa taxa com a das outras instituições financeiras, e vocês vão ver que a Funpresp hoje está no topo. Tem algumas épocas que a gente não está em primeiro lugar, mas está sempre ali entre os primeiros, e isso eu posso assegurar para vocês. Então é uma taxa excepcional para os dois lados, e a gente está bastante contente aí com esse produto, que, como eu falei, eu tenho um carinho enorme. Bom, a gente vai colocar o link do Radar de Investimentos no chat, porque realmente é um produto novo, né? Fruto de uma análise do pessoal da diretoria de investimentos da Funpresp. Tem muita qualidade, a gente tem recebido muitos elogios pela publicação, parabéns. E daqui é só para o alto, né? Como dizem os jovens, que foguete não tem ré, então vamos aproveitar esse embalo aí. O Bruno Parente, ele quer saber qual é o VAR e o CVAR que estão sendo estimados. Linguagem de financeiros, né? Esse daí é da área. Vamos lá, Bruno. A gente calcula aqui o VAR, o CVAR das nossas carteiras, da carteira como um todo, mas normalmente esses cálculos eles até são feitos mais por segmento de aplicação, né? O que a gente mais, digamos assim, que a gente tem como base para seguir e para ser verificado, até conforme os parâmetros que estão no documento de gestão de riscos da Funpresp, na verdade, é o BVAR, tá? É o Benchmark VAR, e a gente acompanha, Leandro acompanha muito isso aí lá no relatório de execução das políticas de investimento, e é o índice que a gente utiliza para controlar o risco da fundação, que é um índice que a gente considera que é mais apropriado para você avaliar o risco da carteira no longo prazo, tá? Então, mas a gente calcula VAR também, calcula BVAR, a área de risco da fundação, que como eu falei para vocês é uma área segregada, ela divulga um relatório trimestral, né, que é o relatório do comitê responsável pela gestão de risco, em que você vai encontrar todas, eu acho que esse documento é um documento interno, né, mas a gente acompanha todos esses indicadores, né, de volatilidade da carteira, e vários outros indicadores de risco também. Esse aí é um indicador de risco de mercado, né? Mas a gente tem indicadores de risco de crédito, que são os rates, né? Que a gente vê em mercado. A gente tem indicadores de níveis de liquidez que comparam a duração do nosso ativo e do nosso passivo, para ver se a gente vai conseguir cumprir com todos os nossos compromissos. A gente tem indicadores de risco sistêmico, tem
uma infinidade de indicadores de riscos financeiros que a gente acompanha aqui na Fundação, entre eles esses que o nosso participante colocou, né? O CVaR, o VaR, mas não são o nosso principal indicador de risco de mercado. O principal indicador de risco de mercado é o BMAR, é o Benchmark VaR, né? Que é digamos assim, um benchmark nesse caso pode ser, por exemplo, o Ibovespa, né? E aí a gente vai verificar o nosso desvio em relação a essa meta aí no longo prazo. Bacana, olha, a gente está chegando ao final, mas ainda tem algumas perguntinhas para responder. Por exemplo, eu perdi aqui, mas vou achar. Aqui, o Paulo Marques, ele está querendo saber se existe uma data, um período em que as contribuições são cotizadas. Ah, tá certo. Acho que isso também tem a ver ali com o fato, né, ainda não ter o resultado por perfil. Isso aí é a cotização A cotização diz respeito ao plano de previdência como um todo, né? A gente tem a cota dos nossos planos, aí o plano do executivo, o plano do legislativo. Esse procedimento é um procedimento um pouco mais demorado, né? Esse ano aí tem sido bastante tranquilo, eu acho que tem ficado ali em torno de uns 10 dias de defasagem, né? Dá para a gente fazer a cotização, e ele diz respeito muito ao tempo que a gente leva para apurar de onde vieram as nossas contribuições. A gente tem que considerar aqui que a gente tem uma infinidade de patrocinadores. A gente talvez seja um dos fundos de pensão ou o fundo de pensão que mais patrocinadores tem. Então, o dinheiro tem que estar corretamente identificado, e tem que ser cumpridos uma série de outros pré-requisitos de natureza operacional que tomam algum tempo até a gente divulgar a cota do plano. E só depois que a gente divulga a cota do plano que a gente consegue também divulgar o perfil, né, a rentabilidade por perfil. Mas a Fundação também tem trabalhado fortemente para diminuir, né, esse intervalo de tempo, e ele já diminuiu. Tá? Ele diminuiu bastante esse ano. A gente tem conseguido divulgar essa cota aí, uma tempestividade bem menor nesse ano, e a gente tem uma série de iniciativas aqui em andamento também visando também que essa cota saia ainda mais rápida e que a gente consiga apresentar o resultado por perfil também de forma mais rápida. Mas tem a ver um pouco com a complexidade dos nossos produtos. O fato da gente ter perfil é uma coisa que introduz complexidade na cota. O fato da gente ter uma taxa de carregamento que é escalonada depende do tempo que a pessoa está aqui dentro. Então, você tem que identificar todas essas características dos nossos participantes para conseguir sair lá na frente com a cota. E esse é um tempinho que leva. Eu consigo apurar o resultado do investimento de forma consolidada em 2, 3 dias. A cota do plano como um todo, ela demora um pouco mais. Aí eu acho que deve estar até abaixo, tá, desses 10 dias atualmente. Maravilha, para a gente encerrar, tem a pergunta da Daniela Albuquerque. Ela quer saber se, quando ela se aposentar, vai receber mensalmente, de acordo com a rentabilidade mensal do fundo? Cada mês vai alterar o valor da aposentadoria? Quer dizer, como é que é o cálculo, né, do benefício da pessoa quando ela se aposenta? Tá bom, vou pegar essa também. Não vai variar todo mês, mas pode variar de um ano para o outro, porque você vai receber, na verdade, de acordo com a sua reserva, né? Digamos que chegou o seu momento de aposentadoria, você vai ter uma reserva formada, que é a reserva a partir da qual a sua aposentadoria vai ser paga. Aí o atuário, ele vai verificar na tábua atuarial o mês da expectativa da sua morte, e ele vai dividir o dinheiro para ele ser pago nesse tempo. Mas a Funpresp, é bom dizer também que ela tem um fundo para cobertura de benefícios extraordinários que tem embutido uma cobertura de sobrevivência, ou seja, se você passar da idade da tábua, a idade que a tábua mata as pessoas, aí você vai receber desse fundo de cobertura de benefícios extraordinários, e vai continuar recebendo da Funpresp até o dia, né,
infortúnio Mas final. lembrando É que se isso. você passou da tábua, o dinheiro que você tinha na sua conta zerou. Então, você vai para esse fundo especial, que é uma coisa Isso, coletiva de todos os servidores. isso. Então, assim, do dinheiro que a gente deposita na Funpresp, um pedaço vem para a nossa conta individual, um pedaço vai para o fundo coletivo, que é para poder pagar todo mundo que gosta de viver muito, que gosta de É passar da isso. tábua. Mas aí você vai receber, não vai ser o mesmo valor que você recebia antes de acabar seu fundo. Ele tem uma redução e tem a possibilidade também de contratar o seguro, né, Gilberto? Para Isso. você, se tiver uma sobrevida que chama, né? Você pode também contratar um seguro para tentar garantir aí também uma renda melhor depois que você passou lá do, não sei quanto que tá a tábua hoje, 80 e qualquer coisa para mulher e 80 e qualquer coisa para homem, não sei. E eu queria passar para vocês que eu falei, acaba mudando, na verdade, o benefício de um ano para o outro, né? Porque a cada ano o atuário ele vai recalcular o seu benefício com base com o que sobrou na sua reserva. E essa reserva de um ano para o outro, ela foi rentabilizada, né? Então aí a gente vai verificar qual foi a rentabilidade da reserva nesse ano e aí ele recalcula de novo até a idade lá que a tábua atuarial determina, qual que vai ser o valor do seu benefício. Então, não, o benefício não muda todo mês, mas ele pode mudar todos os anos, tá? De acordo com a rentabilidade dessa reserva que você acumulou e que sobrou, né? Que você vai utilizando também a partir do momento que você se aposenta. Calculando a rota, né? Então vamos todos fugir da tábua e encerrar esta live, não sem antes pedir uma palavrinha de todos. Gilberto, obrigada por estar com a gente, por responder as perguntas, emprestar o seu conhecimento, por me fazer ficar com medo de tábuas, enfim. Obrigada. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês. Como a Luciana disse, eu vou estar com vocês em breve de novo. A gente instituiu também uma live trimestral de investimentos. Vou estar eu, a Luciana e mais uma pessoa aqui da nossa equipe, um dos gerentes da área de investimentos, apresentando para vocês lá. E não demora muito não, daqui a um mês a gente está apresentando, naquela live trimestral, vai acabar o segundo trimestre, a gente vai estar lá de novo apresentando os resultados de investimento e prontos para conversar com vocês sobre qualquer assunto que vocês julguem necessário, que vocês queiram saber mais. Então, muito obrigado. Vocês pediram transparência, agora tá aí, ó, um monte de live, uma live por semana, a gente com medo de tábua, bolo que não chega, entendeu? É isso aí. Obrigada, Gilberto, Inês. Espero que não tenha sido traumático para vocês estar aqui com a gente e espero que tenha sido a primeira de muitas. Obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Obrigada, Luciana, um prazer estar com vocês. Leandro, você está devendo um bolo para a gente, tá? Então você vai participar de pelo menos uma live mais presencialmente para trazer o bolo. Tá bom? Obrigada por ter vindo. Tá no bolinho, vou olhar, agradeço a oportunidade, aprendi bastante aí com o Gilberto, como sempre. Agradecer a equipe da Funpresp que apoia o Conselho Fiscal, muita informação. Aproveito para convidar quem estiver assistindo para olhar, né, para essa transparência, né? É muito interessante a gente olhar lá dentro e ver os funcionários, nossos colegas trabalhando ali, mostra muito do nosso valor, né? Que a gente agrega também para o serviço público e para nós mesmos, né? Então, agradecer aí toda a equipe da Funpresp. A gente que agradece a presença de vocês, a disponibilidade. Pessoal, é isso. Só queria lembrar vocês que o link do Radar de Investimentos de maio está no chat. E eu queria pedir 1 minuto da atenção de vocês para preencher o questionário de avaliação da live de hoje, para sugerir novos temas, enfim. Solta o verbo lá para dizer o que você achou, tá bom? Muito obrigada. Como disse o Gilberto, até mês que vem com o resultado trimestral. Obrigada, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada.